Eu não sei o que estou fazendo aqui no YouTube. Eu tenho um canal onde falo sobre ficção científica desde 2021, já produzi quase 200 vídeos e estou me esforçando muito para que a qualidade dos vídeos seja muito boa, e acho que sou suspeito para falar, mas acho que os vídeos são muito bons. Mas, por mais que eu me esforce, o canal simplesmente não cresce. No dia 4 de dezembro de 2023, eu resolvi criar esse canal, A Essência de Mim, e a história parece estar se repetindo. Eu tenho medo que este canal fique estagnado igual ao outro. Daí eu fiquei me questionando por que às vezes nos esforçamos pra caramba para fazer uma coisa, nos esforçamos mesmo para dar nosso melhor, mas não temos um bom resultado, ou pelo menos não temos o resultado que nós esperávamos. Daí, como sempre faço aqui no canal, eu usei essa dúvida como ponto de partida para pesquisar esse assunto e criar um roteiro sobre isso. Desde já, adianto que, mesmo depois de ler coisa pra caramba, ainda não tenho todas as respostas. Mas por favor, não abandone o vídeo por causa disso, pois eu disse que não tenho todas as respostas, mas isso não significa que eu não tenho algumas respostas e que não possa te indicar caminhos para você mesmo conseguir respostas para as suas questões. Antes do vídeo, por favor, faz o carinho de deixar um like pro vídeo e se inscrever no canal caso não seja inscrito ainda. Dá uma olhada também na descrição do vídeo, pois eu deixei alguns links totalmente seguros de produtos da Hotmart para você conhecer. São e-books e cursos variados, e se você gostar de algum deles e comprar pelo link, vai me ajudar a receber uma pequena comissão sem nenhum custo adicional por isso. Esse é o canal A Essência de Mim, que eu criei para me tornar uma pessoa melhor por meio do autoconhecimento e que também pode te ajudar nesse processo se você também quer ser uma pessoa melhor. Eu preciso de mais de você para mostrar para cada vez mais pessoas a essência de mim. Meu primeiro canal está com 1.850 inscritos mais ou menos. Não posso dizer que não está crescendo, pois ele cresce, embora num ritmo muito lento. Algumas semanas atrás, um amigo chamado Rômulo me disse que é positivo que o meu primeiro canal esteja crescendo, mesmo que em um ritmo mais lento. Ele disse que talvez eu tivesse criado expectativas muito elevadas e como a realidade não está acompanhando a minha expectativa, eu não consigo ver as coisas de maneira mais positiva. O Rômulo disse que em vez de eu focar apenas nos números, eu devia me concentrar na qualidade dos vídeos, na regularidade. Ele disse que o YouTube é assim mesmo, às vezes demora para as coisas acontecer, mas se eu continuar dando feedback nas pessoas que deixam comentários, se eu continuar me aprimorando cada vez mais, em algum momento vai acontecer. Mas a questão é como é que eu posso ver esse crescimento lento como algo positivo? Eu não sei. Na verdade, às vezes eu acho que eu estou perdendo tempo. Eu acho que simplesmente não vai acontecer. Essa semana eu estava lendo a Bíblia e do nada me deparei com Eclesiastes capítulo 9, versículo 11. Lá diz assim: "E eu vi mais outra coisa debaixo do sol. Os velozes nem sempre vencem a corrida, e nem sempre os fortes vencem a batalha. Os sábios nem sempre têm alimento, os inteligentes nem sempre têm riquezas. Os que têm conhecimento nem sempre têm sucesso, porque o tempo e o imprevisto sobrevêm a todos eles." Esse texto é muito profundo. Tipo, mesmo que alguém tenha estudado muito, que seja muito inteligente, esforçado, dedicado, ele talvez não seja bem sucedido na vida, porque existem muitas coisas que estão fora do controle dessa pessoa. Como o texto diz, às vezes o sábio não tem alimento. Por exemplo, problemas econômicos, injustiças, doenças, falta de apoio de amigos ou da família, o preconceito, todas essas coisas podem impedir uma pessoa de conseguir o sucesso que ela tanto queria, mesmo que ela se esforce muito. Existe uma ideia falaciosa na sociedade que diz que todo mundo que se esforçar vai conseguir alguma coisa, como enriquecer, por exemplo. Segundo essa ideia, os milhões que nascem, crescem, vivem e morrem na pobreza simplesmente não se esforçaram o bastante. Mas, por mais que essa ideia pareça bastante sedutora, ela não é verdadeira. Muitas vezes, algo acontece a uma pessoa simplesmente porque ela está no lugar certo na hora certa, e aí ela acaba recebendo oportunidades que de outra maneira ela não receberia.
Ou o contrário também é verdadeiro. Talvez ela esteja no lugar errado, na hora errada, e acaba tendo algum revés por causa disso. O texto de Eclesiastes tem uma frase muito legal: os velozes nem sempre vencem a corrida. Eu vou contar uma história para vocês que exemplifica muito bem essa frase. Na Olimpíada de 1984, em Los Angeles, nos Estados Unidos, a britânica Mary Jones e a norte-americana Sarah Turner competiam na corrida feminina dos 3.000 metros. Ambas almejavam a medalha de ouro, pois toda a imprensa especializada dizia que a medalha de ouro ficaria com uma delas. Elas eram as francas favoritas. No entanto, a metade da corrida trouxe um infortúnio quando Mary e Sarah se chocaram na pista. Como resultado, Mary acabou caindo e teve que abandonar a corrida, enquanto Sarah, visivelmente abatida pelo incidente, cruzou a linha de chegada em 7º lugar, muito longe das expectativas dela mesma e das demais pessoas. As 3 corredoras que subiram ao pódio foram a canadense Emily Wilson, que conquistou a medalha de ouro, a soviética Olga Ivanova, que ficou com a prata, e a alemã ocidental Lisa Miller, que levou o bronze. Esse episódio dramático destaca os desafios imprevisíveis que os atletas enfrentam em competições de alto nível, marcando uma reviravolta inesperada e imprevisível nessa corrida dos 3.000 metros femininos naquela Olimpíada. Eu poderia argumentar da mesma maneira usando o exemplo da final da Copa do Mundo de futebol de 2008, entre Brasil e França. O melhor jogador do mundo na época, Ronaldo Fenômeno, foi escalado para jogar a final momentos após ter tido uma convulsão. É a mesma coisa, a corrida não é dos ligeiros. Outra frase do Eclesiastes é: nem sempre os poderosos vencem a batalha. Um exemplo famoso é a Batalha das Termópilas, em 480 a.C., durante as guerras greco-persas. Essa é uma batalha tão famosa que se tornou uma graphic novel do artista Frank Miller, chamada 300. E depois essa história se tornou um filme de muito sucesso em 2006, que teve até a participação do ator brasileiro Rodrigo Santoro, interpretando o rei persa Xerxes. O exército espartano, liderado pelo rei Leônidas, enfrentou o vasto exército persa com notável inferioridade numérica. Apesar de sua pequena força, os espartanos resistiram bravamente na passagem das Termópilas por vários dias, infligindo pesadas baixas aos persas. Embora depois de algum tempo Esparta tenha sido derrotada, antes disso, eles conseguiram causar enormes baixas no exército persa e a resistência espartana inspirou os gregos e desempenhou um papel crucial na posterior vitória da Grécia sobre os persas na Batalha de Plateias. Esse episódio destaca como a coragem e a estratégia podem superar a desvantagem numérica em uma batalha, mostrando que realmente nem sempre a batalha é dos poderosos. E eu disse tudo isso com alguns exemplos e tudo mais, só para mostrar que pode acontecer que tanto esse canal aqui como o meu outro canal nunca venham a decolar realmente com milhares de inscritos, milhares de visualizações, e que isso não significa que o conteúdo não seja bom, apenas que não aconteceu. Tem um monte de outros canais muito bons, com um conteúdo muito bom, que simplesmente não cresce, enquanto vários outros canais com conteúdos muito questionáveis crescem todos os dias de forma vertiginosa. E o fato de os meus canais e outros bons canais não crescerem não quer dizer que eu e os donos dos outros canais não estamos nos esforçando. Na verdade, talvez nós, donos de canais pequenos aqui no YouTube, estejamos nos esforçando até mais do que deveríamos. Como assim estamos nos esforçando mais do que deveríamos? Você já ouviu falar sobre a lei do esforço inverso? A lei do esforço inverso é um conceito criado pelo escritor Aldous Huxley. Aldous Huxley escreveu livros como Contraponto e Admirável Mundo Novo. Para a gente entender bem esse conceito, podemos utilizar o exemplo da areia movediça. Certamente você já viu cenas de desenho animado ou de filmes onde um personagem começa a afundar na areia movediça. Tá tranquilo. Só não se mexe, senão você vai afundar. Olha aqui meu pé, olha meu pé. Ai! Cadê a corda? Cadê a corda? Tu consegue tirar a mochila? Ah, dá pra sair. Opa! Ó. Bem deitado, deitado. Peraí que a coisa tá ficando ruim. A areia movediça é uma superfície que parece sólida,
mas quando você pisa nela, ela se separa em água e areia e faz o corpo afundar. Sair dela exige uma força enorme. É por isso que a gente vê os personagens dos filmes se debatendo, lutando, se esforçando muito, mas ao invés de conseguir sair, eles acabam afundando cada vez mais na areia movediça. A melhor maneira de sair da areia movediça é não se esforçar, não se debater. Se você simplesmente ficar parado de pé, você vai continuar afundando, mas num ritmo muito mais lento. E, pasmem, se você deitar, aumentando a área de contato do seu corpo com a superfície da areia movediça, o peso do seu corpo vai ser distribuído de forma mais igual na superfície da areia e isso vai diminuir a pressão. Você vai poder rastejar e sair daquela área onde há areia movediça. Você conseguiu perceber? Mais esforço não significa melhores resultados. Se esforçar muito para sair da areia movediça pode fazer você afundar e morrer na areia movediça. Relaxar e não fazer muito esforço pode fazer com que você consiga escapar de lá. Às vezes, pode acontecer que quanto mais esforço você dedica em uma determinada situação, menos resultado a gente vai ter. Algo semelhante pode ser visto quando a gente não consegue dormir. Às vezes você quer muito dormir, você vai se deitar, mas o seu cérebro não consegue desligar. Mesmo você explicando para ele com toda a paciência do mundo que você precisa dormir, ele não para de fazer você pensar em um monte de coisas. Comigo funciona assim: se eu não estou conseguindo dormir, eu paro de tentar dormir e pego um livro para ler e em pouco tempo eu simplesmente pego no sono. Essa é a lei do esforço inverso. Um outro exemplo. Às vezes, você precisa lembrar de algo e fica parado se esforçando para lembrar e parece que a lembrança vai surgir a qualquer momento, mas não surge. Por mais que você se esforce, você não consegue se lembrar. Mas daí você relaxa e vai fazer outra coisa ou vai pensar em outra coisa e do nada aquela informação que você queria surge milagrosamente na sua cabeça. Lei do esforço inverso. Isso acontece até quando você está fazendo uma prova ou um concurso público, por exemplo. Você estudou bastante e tem uma pergunta que você sabe a resposta, mas essa resposta não surge na sua cabeça na hora que você precisa. Por mais que você se esforce para tentar lembrar, você não consegue. E o pior é que você está perdendo tempo. O melhor é deixar aquela questão de lado e responder as outras questões que você sabe, que você consegue responder. Depois, sobrando algum tempo, você volta e tenta lembrar. Mas ficar ali parado vai impedir você, talvez, de lembrar aquela resposta e ainda não ter tempo para responder as outras questões. Esses exemplos são uma tradução da lei do esforço inverso. Isso porque, embora possa parecer contraditório, às vezes a gente fracassa porque a gente se esforça demais. Isso não significa que a gente nunca tenha que se esforçar para fazer as coisas, não é isso. Apenas precisamos entender que às vezes vamos nos esforçar muito, mas mesmo assim vamos fracassar. Existem coisas que estão além do nosso controle. Esses exemplos de dormir ou de lembrar das coisas numa prova é um exemplo que até mesmo no nosso próprio corpo, na nossa própria mente, tem coisas que estão além do nosso controle. O exemplo de não conseguir crescer no YouTube, mesmo produzindo bons conteúdos, mostra que existem coisas na sociedade também que nós não temos controle. Não tem como a gente controlar os algoritmos do YouTube. E por mais que você vai encontrar um monte de guru dizendo que pode te ensinar a crescer no YouTube, a maioria das vezes o que eles querem é vender para você um curso. Eles querem que você pague para eles por algo que eles não têm controle, nem você tem controle. Às vezes, a única coisa que deveríamos fazer é simplesmente deixar aquilo que não está dando certo de lado e fazer outras coisas. Tipo o exemplo de dormir. Pode ser que não tentar dormir seja exatamente a melhor maneira de pegar no sono. Então, lembrar da lei do esforço inverso é importante nos momentos em que nós não paramos de nos mover, mas não avançamos para lugar nenhum. Ou pelo menos, não avançamos na direção que nós desejamos. Nos esforçar ainda mais pode fazer a gente afundar ainda mais, igual os personagens presos na areia movediça. Quanto mais se debatiam, mais afundavam na areia movediça. E o pior é que isso causa um problema muito grande. Isso pode levar a um ciclo vicioso em que a gente se sente mal por não ter feito o suficiente, pelo menos na nossa cabeça a gente acha que não fez o suficiente,
E aí a gente começa a se esforçar ainda mais. E aí a gente se convence que nós devemos continuar com aquele esforço, com aquela empreitada, se esforçando cada vez mais, mesmo não tendo resultado algum. Mas essa pressão de se esforçar cada vez mais em algo que não está tendo um bom resultado só serve para aumentar o estresse, para bloquear o caminho e para fazer a gente ficar afundando na areia movediça cada vez mais. Assim, o melhor a fazer em alguns casos talvez seja parar, avaliar as circunstâncias e assumir que, quem sabe, não precisamos mais nos esforçar naquele sentido. Não precisamos ficar obcecados, estressados, ansiosos. Nós simplesmente precisamos seguir em frente. E essa lei do esforço inverso pode ser observada em tudo, até nas nossas relações interpessoais. Você já parou para ver que, às vezes, quanto mais você tenta se aproximar de uma pessoa, mais essa pessoa se afasta de você? E o contrário também é verdadeiro. Às vezes você nunca fez nada de especial para alguém, porém aquela pessoa simplesmente gosta de você de graça. Enfim, se tratando do YouTube, eu vou estabelecer um período de tempo para continuar me esforçando. Se nada substancial acontecer, eu simplesmente vou partir para outros projetos e desistir de lutar contra a areia movediça. Não estou dizendo que você também deve seguir esse exemplo, só que você deve pensar um pouco. Será que se esforçar tanto está trazendo bons resultados para você? Se você gostou do vídeo, por favor, deixa um like para o vídeo e se inscreve no canal para me ajudar. Deixe nos comentários a sua opinião sobre o vídeo, compartilhe as suas próprias experiências sobre esse tema. Eu vou ter o maior prazer de ler o seu comentário. Na descrição do vídeo tem alguns links totalmente seguros de produtos Hotmart para você ver se gosta de algum deles. Comprando pelo link, você vai me ajudar a receber uma pequena comissão sem nenhum custo adicional por isso. O YouTube vai deixar algumas sugestões de outros vídeos do canal para você ficar um pouco mais aqui conosco e vai ser um prazer ter você aqui mais um pouquinho. Esse é o canal A Essência de Mim, que eu criei para me tornar uma pessoa melhor por meio do autoconhecimento e que também pode te ajudar nesse processo se você também quer ser uma pessoa melhor. Eu preciso de mais de você para mostrar para cada vez mais pessoas a essência de mim. Um abraço e até o próximo vídeo.